contraí uma doença. Eu já vivi coisas sobrenaturais com Deus, né? Sobre a minha vida. Assim, dele me responder, desse negócio do batismo com fogo, do dom de línguas que ele entregou. Eu tava um dia no culto Ouça, foi no dia 31/7, ali na Lagoinha. E eu carrego ainda coisas do meu passado sobre mim. E eu tava nesse culto e eu falei pra Deus assim... A moça tava ministrando a música que ela canta assim... Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa. Ministrava cura, traz vida. E eu comecei a orar pra Deus. Eu falei, pai, eu acredito tanto nas coisas que o Senhor já fez na minha vida. É tudo real aquilo que o Senhor prometeu pra mim. Eu creio, eu tenho fé. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por que o Senhor não me cura? E tipo, naquele momento ali, Deus, ele tomou a boca da pastora Camila Barros. E ele falou assim... Deus ainda, ele não te deu a cura porque você precisa se expor. Você precisa se expor. Porque a honra não é minha. A honra é pra ele. É pra ele que as coisas acontecem. A honra, a glória é dele. Eu não posso ter esse mérito pra mim. E ela falou assim, essas pessoas que estão pedindo por cura, hoje elas saem daqui curadas. E eu acreditei que aquilo já aconteceu no céu. Que estava acontecendo na terra. E o que eu trago do meu passado? Ó, esse aqui eu vou falar de primeira mão nesse podcast, como eu falei pra você. É perigoso sair até um testemunho aqui. Quando, no meu passado, eu fazia muita prática da imoralidade sexual. Eu saía pras festas e meu objetivo era pegar uma mulher e fazer relações com ela. E teve um dia que eu me ferrei. Eu simplesmente me ferrei, contraí uma doença. Fui pro ponto-socorro, essa doença curou, ok. Comecei depois, posteriormente, a namorar. E essa namorada, ela fez um exame e ela falou assim, ó... Surgiu HPV nos meus exames. Eu nem sabia que era HPV na época. Eu falei, em mim não apareceu nada. Tipo, bati no peito, homem machão, em mim não apareceu nada, não vai ter nada. Tá bom. Aí passou um tempo, eu em outro relacionamento, já batizado agora. Aí eu vi que essas verrugas elas começaram a aparecer em mim. Aí eu fui no médico, constatou que era, e o médico falou que não tinha cura. E eu falei, não. Eu creio num Deus que ele é o Senhor do impossível. O que é impossível pra mim, pra ele é possível. Eu saí daquele médico, ele falou que tinha tratamento. Eu falei, não, Deus tem uma promessa pra minha vida, ele vai me curar. E nesse dia, eu fiz essa oração pra Deus, ele falou, você precisa se expor. Você não foi curado ainda porque você não se expõe. Aí eu comecei a me expor. Saí do culto, eu comecei a me expor às pessoas. Nossa, que difícil é se expor em algo que você tem. Não em algo que já aconteceu. Mas pra mim... E quando você diz você se expor, que você começou a contar pras pessoas que você tinha. Comecei a contar pras pessoas que eu tinha. E eu comecei a me expor. Como você tá fazendo aqui agora. Como eu tô fazendo aqui agora. Eu comecei a me expor e contar que eu tinha isso. Eu falei assim, e eu vou fazer um vídeo contando pra todas essas pessoas o que eu tenho hoje. Que eu saí de lá já curado. Quando eu comecei a contar essas coisas, que eu fui notar, eu tava sendo curado. Uau. Eu tava sendo curado. Aí eu falei, pai, eu vou continuar contando. Vou continuar contando porque não é pra minha honra, não é pra minha glória, é pra tua honra e pra tua glória. E eu creio que um dia eu vou estar lá no telão daquela igreja que muitos testemunhos passam lá, te glorificando, te honrando. Porque eu não creio que vai acontecer. Eu creio que já aconteceu. Eu creio que já aconteceu. Então esse foi um ato de fé que eu tive naquele momento ali. E eu saí dali curado. Uau. Eu saí dali curado. Então esse testemunho é de primeira mão que eu tô falando aqui no podcast. Mas que ele vai alcançar muitas pessoas que estão passando pela mesma situação. E essas pessoas, elas não conseguem se expor e elas não entendem o porquê que elas não são curadas. Elas não entendem que isso
faz parte do processo da vida delas para que elas venham também ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, eu sendo vulnerável aqui, eu creio que algo está acontecendo. A obra está acontecendo por completo, E é não muito por metade. sobre- Não sou eu, Camila, que estou dizendo agora, mas eu estou dando a minha boca a serviço de Deus para que Ele me use na primeira pessoa. Então assim diz o Senhor a você: ei rapaz, ei moça, não te vejo como teu pai te vê, não te vejo como tua mãe te vê. Ah, Camila, mas a minha mãe tem uma visão ótima a meu respeito. Ainda assim eu não te vejo como ela te vê. Não te vejo diante daquilo que você mostra na sua rede social. Eu te vejo como ninguém vê. Você foge deles, mas não foge de mim. Você esconde deles, mas não esconde de mim. Você mente para eles, mas não mente para mim. Você mente para si, mas não pode mentir para mim. Hoje eu vim nesse culto para te encarar, recalachoria. Hoje eu vim nesse culto para te sondar e para te mostrar que eu te vejo por dentro. E não tem pecado em você que me assuste. Não tem falha em você que me dê vontade de desistir de você. Hoje eu vim te encarar. Estou falando na primeira pessoa, quem está dizendo é Deus. Hoje eu vim aqui para poder te dizer que tudo que você tem amontoado, escondido e ocultado, não me choca e não me escandaliza. Eu estou indo para dentro do teu interior e vou revelar para a sociedade a tua humanidade. Só que tem uma coisa: quando tua deficiência for exposta, quando o teu pecado for confessado e quando tu se sentir vulnerável, não pense que a tua deficiência é o teu fim, porque aquele cego era deficiente. Por isso o Espírito de Deus está falando conosco. Ah, irmão, a deficiência não é nascer com algum problema congênito apenas, não. Davi falou da pior deficiência, Jeremias falou da pior deficiência que o homem carrega, e ambos disseram a mesma coisa quando disseram assim: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Veja, não há nada que deforme mais o homem do que o pecado. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que nos enfeia é o pecado, o que nos faz falhar é o pecado, o que tira de nós a força é o pecado, o que não deixa a gente orar como deveria é a culpa pelo pecado, ou a consequência do pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos enfraquece, o pecado rouba de nós o ânimo, o vigor, o pecado retira de nós a autoridade para exercer o poder de Deus. Tudo isso o pecado faz. Então aonde está a maior deformidade? No pecado. Aonde está a maior deficiência? No pecado. Por isso Davi orava e ele dizia: lembra que eu sou pó, eu sou pobre e sou pecador, mas ele dizia: o Senhor cuida de mim. Em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. A verdade é essa, mas Paulo vai trazer uma resposta quando ele escreve a carta aos Romanos, e ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele não termina dizendo isso, ele termina dizendo assim: mas graças dou a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. O que ele está dizendo? O pecado começa até em mim, mas ele termina sendo eliminado pelo Deus que ocupa a minha vida. Por isso eu tenho tantas falhas. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço. Eu me sinto um miserável, mas graças dou a Jesus Cristo nosso Senhor. O que ele está dizendo? Quando vivo eu, vive o pecado em mim, mas quando eu vivo Deus, vive o triunfo do pecado que está em mim. Por isso agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: toda a deficiência de caráter, de espiritualidade e até física pode ser curada em Jesus Cristo, desde que você não tenha medo da confissão, desde que você não tenha medo da exposição, desde que você não tenha medo de ficar vulnerável. O que tem impedido a cura de muitos? A reputação. Eu vou falar porque eu quero ver se você me ouviu. O que é que tem impedido muitos de viverem a cura? O quê? O quê? Tua reputação ultimamente tem valido mais do que o valor que você dá ao seu caráter. Contanto que você fique bem na foto, você vai resolvendo internamente. E eu nunca vi tratamento profundo
contra fragilidades, erros e falhas, sem que houvesse uma exposição mínima. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o Facebook escrever, se sentindo triste, se sentindo pecador, cair tal dia e tal hora. Não é isso que eu estou dizendo. Só que tem que haver confissão, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A lama que Jesus usa para curar a vida daquele cego é a mesma lama que também o expõe. Você já parou para pensar que Jesus não jogou água, Jesus jogou lama? Isso é um nível de denúncia, um nível de exposição. Fala para mim, aquele homem ficou vulnerável ou não ficou? Ficou, gente, com todo respeito. Mas o cara já era cego, agora ele é cego e sujo. Isso é vulnerabilidade. As pessoas hoje querem ser curadas sem que a sua perfeição seja tocada. Minha reputação não pode ser tocada. Importa mais o que a internet diz de mim do que o meu pastor sabe de mim. Importa mais o que a internet diz de mim do que Deus sabe quem eu sou. Importa mais o que os outros dizem a meu respeito do que o testemunho que eu gero dentro da minha família. É por isso que tem gente que só quer ouvir do lado de fora, ou seja, só quer ouvir quem pode emitir uma opinião superficial a seu respeito. Só quer andar com gente que não conhece e só quer conviver com gente que não tem intimidade. Por quê? Porque se depender do testemunho interno, você tem tudo lá, menos reputação. E a verdade é que o processo de cura traz um nível de vulnerabilidade. Eu não vou nem falar só da exposição para quem está numa situação mais difícil. Vou falar para os outros que talvez não tenham nenhum pecado de queda moral, mas que não podem ser tocados na sua perfeição. Você já pensou se esse cego chegasse para Jesus e perguntasse: o que o Senhor jogou em mim? Foi lama. E ainda dissesse: com cuspe. Foi feita com água não, foi feita com cuspe. Se esse cara não entende quem fez isso, não o que ele usou, mas quem fez, não é o que ele usa. Deus usa de coisas para nos levar a um caminho de cura que no auge da nossa teologia, mas distantes da nossa intimidade, nosso primeiro comportamento para manter a reputação seria dizer: Deus não está nisso. E ainda tem os defensores do Deus não envergonha ninguém. É meu sonho achar esse versículo na Bíblia. Meu sonho. Só que Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: a cura que você procura está no processo que você rejeita. E faz parte de todo o processo. Eu tenho minha vida, você tem a sua, cada um aqui tem a sua. Só que há uma coisa em comum entre todos os processos. E o que? Se vai haver honra, se vai haver cura, se vai haver testemunho, haverá quebrantamento. Haverá necessidade de subordinar o espírito. Haverá necessidade de você ficar temporariamente vulnerável. Relacionamentos paternos e maternos não vão ser curados com língua estranha. Vão ser curados quando o pai tiver coragem de baixar um pouquinho a reputação e pedir perdão para o filho e reconhecer que errou em algumas coisas. Mas a autarquia paterna não admite vulnerabilidade diante do filho, porque a escola dos teus pais ensinou que filho se quebra na pancada. Só que você pertence a outra geração, e nesta noite o Senhor está te dizendo: vulnerabiliza você, fica vulnerável você, que eu quebranto ele. A gente não quer ficar vulnerável, a gente não quer ser acessível, a gente quer ser íntimo de todo mundo pela internet. Sabe qual é o motivo principal? Cada um se acessa quando quiser e aonde quiser, e não aonde não quer. Ninguém aqui quer tocar em assuntos que te deixam exposto.